Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nessa manhã, fazendo uma oração a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre as nossas vidas nesta manhã, nessa semana que se inicia, e ela se inicia com nós dando graças ao Teu nome, Senhor, porque Tu és grande, Tu és Deus poderoso, Tu és o nosso Deus. Senhor amado, que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, que nós possamos ler a Tua palavra, cantar ela também e estudar sobre ela, meditarmos no Evangelho da Graça e naquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João 14. Vamos ler do verso 1 ao 15. De João 14. Encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos ler todos juntos o versículo 15? João 14, 15, vamos lá? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Amém? Nessa passagem que nós lemos, nós vemos Jesus preparando os discípulos para a partida dele. E ele vai dizer que vai para junto do Pai. E Filipe pergunta a Jesus, ou pede para Jesus: mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. E Jesus se volta para ele e diz: está comigo esse tempo todo, ainda não entendeu que quem me vê, vê ao Pai, que eu sou Deus, eu sou igual ao Pai. E esse texto ele demonstra que Deus, ele é uma única essência, de fato, porém, ele subsiste tanto na pessoa do Pai, como na pessoa do Filho, e também na pessoa do Espírito Santo, que são os versos seguintes. Vamos louvar a Deus com o Inário Novo Cântico, número 145,
do Inário Novo Cântico, Refúgio Verdadeiro, 140. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado que me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos abrir nossas Bíblias em João 14 novamente. João 14. E vamos ler o restante do capítulo. Evangelho de João, capítulo de número 14.
verso 16 ao 31. Vai relatar Jesus prometendo outro Consolador. A gente viu que Jesus falou a respeito dele e do Pai, e aqui nesse capítulo nós temos todo o testemunho da Santíssima Trindade. Ele falará agora a respeito do Espírito Santo. Diz assim o texto em João 14, verso 16: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Nesse texto, Jesus fala a respeito do derramamento do Espírito Santo, que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria. E aí Jesus, enquanto homem, no que diz respeito à sua natureza humana, ele diz que o Pai é maior do que ele. Isso ele fala enquanto ser humano, de fato. Jesus, enquanto homem, ele tem um Deus a quem ele adora, que é superior a ele. Porém, Jesus, enquanto Deus, ele é igual ao Pai. Ele é da mesma essência do Pai. Por isso que nós temos as duas verdades no texto. Jesus se igualando a Deus e Jesus se colocando como um ser inferior a Deus no que diz respeito à sua natureza humana, prometendo quem? O Espírito da verdade, que cumpriria a promessa da habitação de Deus nos seus servos. Vamos nesse momento fazer uma oração. Vamos nesse momento orar a Deus por alguns pedidos gerais, né? Vamos pedir a Ele pela nossa congregação, vamos pedir a Ele também pela nossa cidade de Amarante, para que o Evangelho da Graça ele alcance as pessoas, para que essa verdade do Evangelho possa alcançá-los. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nessa manhã nós queremos pedir a Tua bênção sobre essa cidade. Que isso aqui que nós lemos, que nós estudamos, que nós pregamos, que nós cantamos, que possa alcançar os homens. E a Tua palavra nos diz que eles não conhecem o Espírito da verdade, eles não o veem, eles não creem nele, eles não amam a Cristo, pois não guardam os mandamentos de Jesus. Porém, Senhor, que o Senhor mude a realidade da nossa cidade, que mais pessoas se convertam, sejam salvas, que a nossa congregação, ela seja canal de bênção para essa cidade,
que ela seja luz em meio às trevas, que ela seja um arauto do Evangelho para levar os homens ao caminho da paz. Que o Senhor possa nos usar como instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para proclamar o Evangelho a essa cidade, para que ela se volte aos pés de Cristo, para que essa congregação cresça também numericamente e se torne logo, logo uma igreja organizada, para a honra e para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino de número 3, antes de nós nos dirigirmos às nossas classes. Vamos cantar o hino 3. Vamos ficar de pé para a gente cantar esse hino. Hino 3 do Inário Novo Canto. Povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela. Como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Vamos, nesse momento, fazer mais uma oração para nós irmos para as nossas classes, e as crianças, elas irão para as classes delas, o restante fica aqui para a nossa escola bíblica dominical. Pedir que o irmão Júnior faça essa oração, pode ser, irmão?
Amém. As crianças podem ir para a classe delas e o restante fica aqui. Caleb, traz um copo d'água para mim, por favor. Pois é, irmãos, vamos lá, né, para a nossa continuidade do nosso assunto. Nós que estamos estudando sobre a prática da piedade. Nós estamos indo, no caso aqui, para a nossa terceira aula sobre isso. Primeira aula a gente viu no que consiste praticar a piedade. A segunda aula a gente viu a respeito da essência de Deus, como Deus ele é um que existe em três pessoas. Nessa aula nós vamos concluir rapidamente essa questão de quem é ou qual é a essência de Deus, e depois nós partiremos para os atributos de Deus. O que é que caracteriza esse Deus que nós cremos, quem de fato ele é. É isso que nós veremos hoje. A gente viu que a Trindade Santíssima ela é diferente nos seus nomes. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente viu também que por sua ordem, nós vimos que o Filho ele é eternamente gerado pelo Pai, enquanto o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho eternamente também. E agora, nós veremos que eles são também distintos em seus atos. Os atos pelos quais as três pessoas da Trindade elas se distinguem. Nós temos os atos externos e atos internos, assim nós falamos. Por exemplo, né? Nós temos a criação do mundo como sendo um ato externo. A criação do mundo, embora nós temos toda a Trindade envolvida, entretanto, essa é uma obra primariamente aplicada a quem? A Deus. Porém, ele tudo fez por intermédio de quem? Do Filho. Do Filho. Então, o Filho, em certo sentido, ele é o que também? O Criador. Mas é mais apropriadamente aplicado o ato de criação ao ato de Deus. A redenção da igreja, ela é um ato de quem? De quem é um ato de redenção da igreja? Alguém responde? O ato de redenção da igreja, quem é que redime a igreja? É a pessoa do Filho, né? Exatamente. Então, a pessoa do Filho, cabe o que a ele? O ato de redenção. Foi a pessoa do Filho que se tornou homem. Ele que nasceu, cresceu, morreu, e é pelo sangue dele que nós temos o quê? Paz com Deus. Então, a redenção, ela não é do Pai, ela não é do Espírito Santo, mas ela é um ato feito pela pessoa do Filho. Então veja como você tem o quê? Diferenças dentro da própria divindade. E a santificação dos eleitos, ela é de quem? É um ato de quem? Quem é que nos santifica? Deus. Em qual das pessoas de Deus especificamente? Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele é responsável pelo quê? Pela obra de santificação, como a gente leu, que Jesus enviaria o quê? Outro Consolador, o Espírito da verdade, né? Foi isso que Jesus disse aí em João 14. Esse texto que a gente leu, ele já serve como texto áureo para a nossa aula de hoje. Então, esses seriam atos externos. E os atos internos que acontecem dentro do próprio ser de Deus é aquilo que a gente já falou. O ato de ser gerado, o ato de gerar é exclusivo do Pai, o ato de ser gerado é exclusivo do Filho, e a procedência ela é exclusiva do Espírito Santo, né? Então, eles são distintos naquilo que eles fazem. Também, né? Diante disso, a gente fala o seguinte:
de tal modo que quem é o Pai na Trindade não é o Filho e nem o Espírito Santo. Quem é o Filho não é nem o Pai e nem o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo não é nem o Pai e nem o Filho. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um desenho, eu vou até mandar esse desenho no grupo da igreja, né? É um triângulo que ele vai explicar bem a Trindade, né? Dentro desse triângulo tem o nome Deus, ou seja, todo ele é o ser de Deus. Em cada ponto desse triângulo tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí tem as frasezinhas, né? O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Porém, todos eles são o quê? Um único Deus. Então, veja, por que é importante dizer isso? Para a gente não cair na chamada heresia conhecida hoje como unicismo. O unicismo é a doutrina herética, isso é uma heresia, né? O que é uma heresia? Uma heresia é um erro gravíssimo que influencia na salvação. É uma heresia tão grave que ela vai influenciar no quesito salvação, né? Como é, por exemplo, o grupo Voz da Verdade. Vocês conhecem esse grupo, Voz da Verdade? Eles são unicistas. Eles não acreditam na Trindade. Eles vão dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modos diferentes de Deus se manifestar. Isso é uma heresia. Isso é antigo na história da igreja, conhecido por outros nomes. No dia que eu preguei sobre o batismo, eu falei justamente sobre isso. Ali nós temos Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo ao mesmo tempo. Não tem como ser uma pessoa só, porque os três estão aparecendo ao mesmo tempo. Não são três fantasias de Deus que ele utiliza para se revelar a nós, como diz a heresia do unicismo, né? Então, é assim que funciona a Trindade. Vocês forem tendo dúvida, perguntem. E aí, né, visto que há, por que a gente chama Trindade? O que significa, né? Visto que há três pessoas distintas em uma única essência, a gente chama isso de triunidade, né? ou Trindade. São três, vem a palavra tri, né? Que formam o quê? Uma unidade só. Por isso o nome Trindade ou triunidade de Deus, porque não existe uma quarta pessoa, né? Pelo menos não tem nenhuma revelação a respeito disso para nós. Então, sobre a Trindade, nós podemos dizer o seguinte: a Trindade, ela é um santo mistério, mais para ser adorado pela fé do que para ser pesquisado pela razão, além do que Deus revelou na sua palavra. Este é o ser da essência divina. Então, ninguém nega o fato de que a Trindade, ela é o quê? Ela é um mistério. Para nós é difícil entender como é que pode existir um Deus que é três pessoas, porém é um só Deus, e não três deuses. Ele é um Deus, mas são três pessoas diferentes. Isso para nós é o quê? Um santo mistério. Tudo que a gente sabe é porque Deus disse para nós que é assim. É assim que a revelação bíblica traz para a gente. E lembre-se da aula passada, que eu falei da incompreensibilidade de Deus. Deus, ele é um ser infinito. Nós nunca o compreenderemos perfeitamente, porque nós somos criaturas limitadas, nós somos criaturas finitas. Aquilo que de Deus se pode conhecer é aquilo que ele manifestou para nós. E o que ele manifestou para nós foram essas verdades, que às vezes parece contraditório. E aqui, meus irmãos, é uma diferença muito grande do cristianismo para as outras religiões. O cristianismo, ele tem várias diferenças de todas as outras religiões do mundo. Uma das diferenças é exatamente essa doutrina. Um só Deus, porém, existem três pessoas distintas. Nós não vamos aqui abordar todos os textos bíblicos. Existem aí muitos questionamentos que as pessoas fazem. A Trindade é ensinada no Antigo Testamento.
Eu digo que sim, a Trindade é um ensinamento bíblico do Antigo Testamento, porém não é um ensinamento tão claro como é no Novo Testamento. Com a encarnação de Jesus, isso se torna mais claro. E vai se tornar mais clara ainda a questão do Espírito Santo somente quando Jesus ele está próximo de sua morte. Você vê que os discípulos não entendiam direito. Não é por quê? Porque é um santo mistério. Então a Trindade ela é um ensino que vem desde o Antigo Testamento. Por exemplo, você observa lá o ato de criação de Deus. É dito que Deus ele é o Criador e que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então você já viu uma expressão ali diferente. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, nós temos Deus e o Espírito de Deus pairando por sobre as águas. Logo depois, você vê que Deus ele vai conversar com Adão. Ali provavelmente, meus irmãos, é o que nós chamamos de uma cristofania. O que é uma cristofania? É uma aparição de Cristo em forma visível antes dele encarnar. Provavelmente, quem ia lá falar com Adão no Jardim do Éden era a própria segunda pessoa da Trindade, naquilo que é chamado também de não é pré-encarnação, viu? Não é reencarnação, é o Cristo pré-encarnado. Era ele que ia lá e conversava com Adão. É dito que Adão ouviu o barulho de Deus caminhando no jardim. Então Deus ele chegava para conversar com Adão como? Provavelmente de uma forma humana, caminhando. Ele caminhava até Adão, ele falava com Adão. Então você vê ali já desde o início formas diferentes de Deus aparecendo, como é também os 3 anjos que aparecem para Abraão lá na frente, quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Você vê que Abraão adora um dos anjos, um daqueles, na verdade eu não tenho certeza se é a adoração que acontece ali, porém é inquestionável que um daqueles anjos é Deus. Um deles é Deus de fato, é Jeová, é Javé, que aparece e conversa ali com Abraão, né? E aí quando você vai ver a destruição de Sodoma, você vê 2 sujeitos que são chamados de Jeová. Um dos sujeitos está na terra e o outro sujeito está no céu. Então como é que é isso? Isso criou dentro da cultura judaica uma ideia de que havia 2 poderes do céu, por causa de textos como esses, que vão demonstrar que Deus, ele aparenta ser pessoas distintas, porém, um único Deus vive e verdadeiro. Então, mesmo no Antigo Testamento, isso já é o quê? Isso já é visto. A gente já consegue ver sinais do que seria a Trindade Santíssima ainda no Antigo Testamento. Pode ser que futuramente a gente até traga uma série de estudos mostrando a Trindade somente dentro ali do Antigo Testamento. Os irmãos têm alguma dúvida a respeito disso? De várias formas, né? Exatamente. Porque você vai ver na Bíblia as 2 coisas. Você vai ver assim, que Moisés viu Deus, Adão viu Deus, mas vai ter outros textos que vão dizer que nunca ninguém viu Deus. Já prestaram atenção que acontece isso? Acontece. Então, como é que Moisés viu Deus, falou com Deus, Adão também falava com Deus, e vai dizer que nenhum homem jamais viu a Deus? Porque quando fala que nenhum homem jamais viu a Deus, está falando o quê? Da essência de Deus em sua a Trindade Santíssima como um todo. Por exemplo, nunca ninguém viu o Espírito Santo, porém, as manifestações visíveis de Deus, elas acontecem provavelmente com a segunda pessoa da Trindade, né? Nós temos ali a questão do próprio anjo da aliança, que é uma referência ao Messias ali,
é o anjo da aliança no Antigo Testamento. Por isso que você não vai ver mais o anjo da aliança, ele simplesmente desaparece no Novo Testamento. Anjo significa mensageiro, viu? Então as pessoas às vezes pensam que anjo é somente um ser celestial. Não, anjo é mensageiro. Até homens são chamados de anjos, porque são o quê? Mensageiros, né? Então ele era o anjo, o mensageiro da aliança do Antigo Testamento. Ele desaparece no Novo Testamento. Por que será, né? Porque esse anjo da aliança era uma referência ao Messias. Então, a doutrina da Trindade, ela está no Antigo Testamento, embora de uma forma o quê? Mais obscura. Porém, no Novo Testamento, isso é o quê? Isso é claramente ensinado. Para ilustrar, imagine você aqui dentro da igreja, né? Você vem aqui de noite, está tudo escuro, as luzes apagadas. Você, suponha que você não conhecesse aqui, né? Você ia conseguir distinguir um banco, outro e tudo mais. Porém, você não ia ver bem, não é verdade? Aí suponha que as luzes acendessem. Aí você ia ver tudo claramente. Você ia saber quantos bancos tem, onde eles estão. Pois é. A Bíblia é do mesmo jeito. O Antigo Testamento, ele tem algumas coisas que são o quê? A luz está apagada. Você consegue ter uma percepção, mas essa percepção não é clara. Aí vem o Novo Testamento, é como se a luz do quarto fosse acesa. Agora você consegue ver tudo perfeitamente. Então, passando adiante, vamos falar dos atributos de Deus. Atributos, o que são atributos, né? Atributos, eles são algumas descrições da essência divina, que são apresentadas, essas descrições, na Bíblia, de acordo com a fraqueza da nossa capacidade, para nos ajudar a entender a natureza da essência de Deus e cogitá-las separadamente de todas as demais essências. Então, atributos de Deus são aquilo que vão caracterizar quem é Deus. Lembra daquela ilustração que eu fiz outro dia, né? Quem é você? Diga, e isso acontece muito em entrevista de emprego, né? Me fale um pouco sobre você. Aí a pessoa começa a coçar a cabeça, eita, eu não sei nem falar de mim mesmo, né? Aí às vezes a pessoa começa falando, né? Eu sou bonito, sou inteligente. Se for numa entrevista de emprego, né? Você tem que levantar o seu ego lá, né? E aí você pode também dizer o seu temperamento, eu sou zangado, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E isso você estaria dizendo os seus atributos. Então Deus, ele vai ter o quê? Atributos que vão caracterizar quem é esse Deus, que vão definir quem é esse Deus. Por exemplo, eu não vou citar aqui todos os atributos, porque senão a gente passaria muitas aulas aqui falando de todos os atributos, porém eu falarei daqueles atributos principais. O primeiro dos atributos de Deus, dos principais, é que Deus, ele é eterno. É o atributo da eternidade. E os atributos de Deus, eles são divididos em dois atributos. Nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que seriam os atributos comunicáveis? São aqueles que ele comunica à criatura. Ou seja, é aquilo que Deus é e você também é. Porém, os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que pertencem somente a Deus. Ele não comunica às suas criaturas. É aquilo que só Deus é, porém, nós não somos. Eternos, é eternidade, né? Aí talvez você diga, bom, mas a Bíblia diz que nós temos vida eterna. Então eu sou eterno. Eu gosto de fazer separação entre o termo eterno e infinito. Eu gosto de usar o termo infinito para aquilo que não tem um fim, porém tem um começo. É o nosso caso. Nós temos vida eterna ou vida infinita? Temos. Porém, nós tivemos um dia que nós começamos a existir, não é verdade? Você existia há 200 anos atrás? Não. Então você passou a existir a partir de um determinado ponto. Deus não.
Deus, ele nunca teve um início. Não é somente que Deus nunca terá um fim, mas é que ele nunca teve um início. Ele sempre existiu. Qual é a pergunta que as crianças da escola dominical fazem? Qual é a pergunta que você já fez e talvez você ainda se faça hoje? Quando a gente diz que Deus criou todas as coisas, as pessoas perguntam: então quem criou Deus? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? E aqui nós temos um desconhecimento de quem é Deus. Sabe por que as pessoas fazem essas perguntas? Porque elas não sabem quem é Deus. Elas não conhecem a essência divina, e por não conhecerem a essência divina, elas atribuem a Deus características de suas criaturas. Ser criado é um atributo nosso, não de Deus. Deus é o quê? Eterno. É mais ou menos como se a pessoa estivesse perguntando assim: qual é a cor mais rápida? A cor azul ou a cor verde? Qual é a cor mais rápida? Qual é a cor mais veloz? O que é que você responderia para uma pessoa que pergunta qual a cor mais veloz? Cor não tem velocidade. Isso é um erro de identificação. Você está atribuindo características à cor que não pertencem a ela. Não existe uma cor rápida e outra cor devagar. É a mesma coisa que perguntar quem criou Deus. Entendeu? Vocês entenderam aí a referência? Então, é um desconhecimento de quem Deus é, por isso nós fazemos às vezes perguntas que não fazem sentido, né? Por quê? Porque Deus, ele é eterno, ele é o Criador de todas as coisas, ele sempre existiu. E para provar isso, preste atenção no seguinte, né? Agora você vai ter que se concentrar para você entender, né? Existe alguma coisa? Existe algo no universo? Existe, você existe, né? Ok. Então, se existe algo, significa o quê? Que algo sempre existiu. Porque do nada, nada pode vir. O que é a única coisa que vem do nada? O nada. O que é o nada? Imagine aí o que é o nada. Aí você talvez imagine a cor preta, mas a cor preta é alguma coisa. O nada é algo inimaginável. Então, se existe algo hoje, significa o quê? Que algo sempre existiu. Isso na filosofia é chamado de a causa primeira de todas as coisas. É a causa não causada. Então, o que é isso? Que os filósofos chamaram de a causa primeira de todas as coisas? O motor não movido, aquele que nunca foi causado, mas causou ao tudo, Deus. Então, a lógica, a nossa racionalidade humana, ela exige que tenha que existir alguma coisa que seja eterna. E é engraçado, uma vez eu estava vendo um debate, né, de um filósofo cristão com um filósofo ateu, né? E aí o filósofo ateu disse assim: bom, eu não creio em Deus, porque qualquer coisa poderia ter dado causa ao universo. Aí ele disse assim, um ateu: por exemplo, eu acredito que tenha sido um computador que causou o universo. Aí o cristão diz assim para ele: mas não pode ter sido um computador, porque um computador, ele é material, ou seja, ele faz parte do universo, e para você criar o universo, você tem que estar além do universo. Aí ele responde assim, um ateu: bom, mas esse meu computador, ele é um computador diferente, ele é imaterial, ele não faz parte do universo, foi ele que causou o universo. Ele estava com isso tentando o quê? Ridicularizar a crença em Deus, né? Aí ele diz: bom, mas um computador, ele precisa ser feito por alguém, nenhum computador sempre existiu. Aí ele diz: bom, mas esse computador que eu creio, ele é diferente, ele sempre existiu, ele é eterno. E aí ele foi descrevendo esse computador,
E aí o cristão falou assim para ele: o que você chama de computador, nós chamamos de Deus. Você acabou de descrever quem é Deus. Um ser que sempre existiu, não foi criado, que é inteligentíssimo e que é o causador de todas as coisas. E a plateia caiu na risada, porque realmente o ateu ele se complicou, né? Ele descreveu Deus chamando Deus de outro nome. O que a gente vê que o ateísmo, na verdade, é uma negação da verdade. É uma negação de quem é Deus. Ele é uma ira contra Deus e não uma descrença em Deus de fato. Então, Deus, ele é eterno, ele nunca teve um começo. Isso faz parte da essência divina. E não somente ele é eterno, mas você tem que entender o que é eternidade. A eternidade é algo que para nós é incompreensível. Por que a eternidade para nós é incompreensível? Porque nós somos seres que vivemos dentro do espaço e do tempo. Nossa lógica funciona com passado, presente e futuro. Mas Deus, ele está além do tempo. Ele é o criador do próprio tempo. Então, para ele não existe isso, passado, presente e futuro. Ele simplesmente existe, né? Então, veja também o seguinte, que quando nós falamos dos atributos de Deus, eles se aplicam às três pessoas da divindade. Por isso que eles são uma essência. Lembra que isso aqui diz respeito aos atributos da essência de Deus? Então, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo também é eterno. A seita dos testemunhos de Jeová, não é? Que vão negar que Jesus é Deus, eles vão dizer que Jesus é uma criatura de Deus. Aí tem um texto bíblico, né, que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele diz: está vendo, Jesus foi a primeira criatura de Deus. Mas o sentido ali não é que Jesus foi criado. O sentido ali é exatamente o oposto. É mostrar que Jesus, ele não faz parte de quê? Da criação. Ele é diferente da sua criação. Ele é completamente o quê? Distinto da sua criação. E, inclusive, o texto de João, capítulo 1, vai dizer que ele é o criador de todas as coisas. Colossenses também vai dizer que tudo que foi feito por intermédio de quem? De Jesus. Então, Jesus, ele é absolutamente o quê? Eterno. Ele é o próprio criador do tempo. E se ele é o criador do tempo, ele jamais passou a existir dentro do tempo e do espaço. Então, entenda, eternidade, como atributo de Deus, se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Entretanto, houve um dia no tempo e no espaço que Jesus, ele nasce. E aí Jesus, enquanto homem, ele tem um início. Ele tem uma natureza que de fato é criada. Entende? Então vamos lá. Nós temos também o conceito de eternidade. Dúvidas aqui sobre a eternidade? A Bíblia até chama de Deus o eterno, né? E mais um detalhe, o próprio Jesus Cristo, como é que ele é chamado em Isaías 6? Pai da eternidade. Falando do Messias. Conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, né? E Pai da eternidade. Então, ele é eterno. E também nós temos o atributo de criador. Nós não somos criadores. Entende? Nós pegamos no criador no mesmo sentido que Deus. Por exemplo, Deus cria as coisas do nada. Nós damos forma àquilo que Deus criou. Você pode dizer, bom, a gente cria, por exemplo, o ser humano cria um banco desse. Ele apenas pega dos elementos que Deus criou e dá forma a esses elementos. Isso é a ciência, isso é o conhecimento, isso é a tecnologia, né? É o homem pegar os elementos da criação e a esses elementos ele dá forma. Mas criação do nada, somente Deus pode fazer isso. Então, esse atributo de criador, aquele que cria do absoluto nada, somente é
Deus que pode fazer isso. Além de criador, ele também é imutável. Ou pode perguntar. Exatamente, né? Você se transforma. É o... Exatamente, né? Então, é assim mesmo que funciona. A gente fala de criação, que a gente criou algo, né? Porém, não é no mesmo sentido que Deus. E aí nós temos a imutabilidade de Deus. Deus, ele é imutável, ele não muda, entende? Então Deus, ele não muda nunca, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso é o ser imutável de Deus. Você muda, porém Deus não muda, ele é simplesmente o mesmo para todo o sempre. Muita gente acha que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Isso é um completo absurdo. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento, ele é tão vingativo quanto o Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Antigo Testamento, ele é tão amoroso quanto o Deus do Novo Testamento, porque é um Deus só, imutável. Alguma dúvida até aqui? Pronto, então, além de imutável, só uma questão aqui, né? Você pode pensar, bom, mas Deus, ele se tornou homem, então ele mudou? Não, porque ali nós temos a pessoa do Filho assumindo para si a natureza humana. Quando nós falamos da imutabilidade de Deus, nós estamos falando do quê? Dos atributos da essência de Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus triuno, entende? Então, a natureza humana está restrita ali à pessoa do Filho. Deus, ele é onipotente também, ou seja, o que significa isso? Ele tem todo o poder, ele pode fazer qualquer coisa. Vocês já ouviram falar na onipotência, né? A onipotência, ela é um dos atributos magisteriais de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência. E as pessoas perguntam, bom, Deus pode fazer uma pedra tão grande que ele não pode carregar? Já ouviram alguém falar isso? A pessoa diz, se Deus é tão poderoso, ele pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar, né? Isso é o que a gente chama de um paradoxo. A pessoa, ela está tentando colocar uma contradição no conceito de onipotência. Porém, aqui nós temos o mesmo erro de perguntar quem criou Deus, né? Quando a pessoa entende onipotência nesse sentido, ela não entendeu nem quem é Deus e nem o que significa onipotência. Onipotência diz que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, não é isso? Deus pode fazer todas as coisas? Pode? Certeza? Eu não concordo, não. Por exemplo, Deus pode mentir? Exatamente isso mesmo. Vai mais ou menos nesse rumo aí, né? Pois é, as pessoas acham que onipotência é Deus, ele pode fazer qualquer coisa, mas a própria Bíblia diz que Deus não pode mentir. A Bíblia diz, diz expressamente isso, né? Que Deus, Pai, Filho e Nome, não pode o quê? Mentir. Exatamente, né? Quando nós pegamos assim, por exemplo, né? O que onipotência significa? Significa que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que está de acordo com seus atributos. Esse é o conceito de onipotência.
Que é onipotência? Repetindo, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que está de acordo com os seus atributos. Isso significa o que também? Significa que Deus não pode fazer qualquer uma das coisas que vá contra os seus atributos. Isso é onipotência. Então, a onipotência, ela não é o poder apenas de fazer, mas o poder de não fazer. Entende? Você não fazer alguma coisa não indica fraqueza, indica o quê? Poder. Por exemplo, você é poderoso o suficiente para não cometer mais nenhum pecado aqui nesse mundo? Não. Agora, se você fosse onipotente, você não faria o quê? Você não cometeria pecado. Isso era um mérito ou um demérito? Mérito. Então, onipotência está relacionada a quê? A mérito. Qualquer coisa que seja um demérito, Deus não pode fazer. Isso é onipotência. Diz respeito aos méritos, aquilo que está de acordo com os atributos de Deus. Então, entenda uma coisa: ser poderoso não é a capacidade apenas de fazer coisas, mas é a capacidade de não fazer determinadas coisas. Você é poderoso o suficiente para não pagar imposto? Não. Mas um ditador de um determinado país, ele pode do dinheiro dele não pagar nenhum imposto. Ele é o quê? Poderoso para isso. Ele é poderoso para não fazer. Então, entenda uma coisa: onipotência diz respeito não somente ao que você pode fazer, mas aquilo que você não pode fazer. Então, quando alguém pergunta se Deus ele pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar, a pessoa está vendo o quê? Um demérito em Deus. Ela quer que Deus faça algo que vai contra os atributos dele. Primeiro, Deus é um ser espiritual, a pedra é física. Já entra em conflito de próprio quê? Natureza, né? Segundo, isso seria um demérito a Deus, ou seja, é impossível de Deus fazer isso. Ele não pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregar, porque isso seria um demérito no ser de Deus. E o ser de Deus, ele não tem deméritos, ele não pode mentir, ele não pode pecar, ele não pode ir contra a sua própria natureza. Isso não é uma demonstração de fraqueza, mas uma demonstração de mais poder ainda, o poder de não fazer. Vocês entenderam então o que é onipotência, né? Então isso é onipotência. Conhecer a Deus evita a gente fazer perguntas sem sentido. Deus é onipotente e ele também é o quê? Onisciente. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas que acontecem, que já aconteceram, que vão acontecer e que poderiam ter acontecido. Isso a gente chama de as causas contingentes. Tem um texto ali que Davi vai perguntar, eu acho que é Davi, né? Senhor, e se eu for para tal lugar? Se eu for para tal lugar, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo outro. E se eu for para lá, vai acontecer isso, isso e aquilo outro. E se eu for para outro, vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Então Deus sabe de tudo que poderia acontecer também. Não somente de tudo que aconteceu, mas Ele sabe do que aconteceria caso você tivesse tomado uma outra decisão em outro momento da sua vida. Entende? Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. Vocês têm dúvida aqui da onisciência de Deus? Não, né? Deus sabia que Adão pecaria? Sabia. Eu já sabia que Adão pecaria. Aí as pessoas dizem assim, né? Isso vai entrar em outro estudo. Vocês já tiveram algum estudo aqui sobre os 5 pontos do calvinismo? Já, né? A expiação limitada, né? Expiação limitada diz respeito que Jesus não morreu pelo mundo todo, mas apenas pela sua igreja. E é claro, por exemplo, pense o seguinte: Deus sabia quem iria crer? Sabia. Então por que Jesus morreria por quem Deus já sabia que não iria crer? Não faz nem sentido, não é? Então a onisciência de Deus
Com certeza, né? Deus tem um propósito na vida de todo mundo, né? Tudo aquilo que você passa aqui, não... tem até uma frase que diz assim, ó, você vai cumprir o propósito de Deus, seja como Judas, que o traiu, se enforcou, ou seja como João, por exemplo, que amou Deus até o fim. Como é que você vai cumprir os propósitos de Deus? Porque Deus, ele sabe de absolutamente todas as coisas. Cada passo que nós damos aqui, Deus já sabia. Toda oração que você vai fazer a Deus, Deus já sabe o que você vai pedir, antes mesmo de você até querer aquilo que você quer, né? Então Deus, ele é onisciente, coisa que nenhum ser humano é capaz de ser. Onisciente. Sobre onisciência, na Idade Média... Não, isso aqui eu vou deixar para outro dia. Vamos continuar. Onisciência, e também ele é onipresente. O que significa isso? Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Você é onipresente? Não, né? Você não é onipresente. Você não consegue estar aqui na sua casa ao mesmo tempo, né? Então, Deus é onipresente. Deus, ele está aqui, ele está lá na igreja do outro lado do mundo, né? Por quê? Porque ele é infinito, ele é imenso em seu ser. Então isso diz respeito à onipresença de Deus. Não importa onde você esteja, se é dentro do mais profundo oceano, lá Deus vai estar. Em todos os lugares, Deus, ele está. E nós temos também alguns atributos que a gente chama de atributos comunicáveis. Aquilo que Deus é e nós somos. Alguns deles, amor. Deus, ele é amoroso. Nós também devemos ser amorosos. Então veja, a gente viu aquilo que só Deus é, e tudo que a gente viu que só Deus é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. Eles são onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável, tudo isso é a característica deles. Agora, os atributos comunicáveis, todos eles também são, porém, eles também comunicam isso a nós. Nós devemos ser isso. E aqui é onde nós devemos imitar a Deus. E aqui é onde a prática da piedade, ela só é possível se você imitar a Deus. Porque o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Uma formiga tem que ser amorosa? Não, mas você tem, né? Deus é amor, nós devemos ser. Justiça. Você tem que ser uma pessoa justa? O ser humano, ele tem que exercer justiça. Ele tem que exercer justiça, porque Deus, ele é justo, absolutamente justo. Deus, ele também é misericordioso. Nós temos que ser misericordiosos? Sim, nós temos que ser misericordiosos. E o que é misericordioso? Qual a diferença de graça e misericórdia? Alguém sabe a diferença de graça e misericórdia? Graça é eu te dar aquilo que você não merece. Favor e mercê. Eu dar aquilo que você não merece. Você não fez nada para ganhar tal coisa, eu chego aqui, pego aqui para você. Não é porque você fez alguma coisa, simplesmente eu dei por graça. Você não merece, mas não tem méritos para receber aqui. Salvação. Agora, porém, na salvação também está incluso o aspecto da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? Então imagine você, né, um cachorro passa na rua, e aí você está assando a picanha, né? Você vai lá e dá uma picanha para o cachorro. O cachorro fez alguma coisa para merecer? Não. Mas você foi e deu. Agora, isso seria graça. O que seria misericórdia? Ver o cachorro, te mordeu, né? Lascou a mordida na tua perna lá, e aí o que é que você faz? Você pega a picanha e dá o cachorro. Isso é misericórdia. É dar exatamente o contrário daquilo que ele merecia. Ele merecia o quê? Pé, né? Mas você deu o quê? Deu picanha. Isso é misericórdia.
É você dar àqueles que te ofenderam, que te machucaram, que te feriram, né? Isso é a misericórdia de Deus, a qual nós devemos imitar. E Deus também, Ele é bondade, Ele é bondoso. Isso está até incluso também na questão da graça. Nós devemos ser bondosos. Deus, Ele é o quê? Verdade pura. Como a gente viu, Deus não pode mentir. Se Deus mentisse, isso seria um demérito, isso ia contra a natureza dele. E aí ele não seria onipotente. Ele é onipotente justamente porque ele é poderoso o suficiente para nunca mentir. Você deve ser mentiroso? Não. Você deve ser o quê? Verdadeiro. Quem é o pai da mentira? É o diabo, não é? E você também, assim como Deus, deve ser o quê? Paciente. Deus, ele é paciente, ele também é santo. Ele é santo tanto no sentido de ser perfeito, como também ele é santo no sentido de ser separado da criação. Ele é diferente de tudo aquilo que ele criou. Ele é um ser, como a gente viu, que ele é separado. Há coisas que só existem em Deus. E nós devemos também ser o quê? Santos, separados do mundo, diferentes do mundo. Devemos ser aqueles que produzem o quê? Santidade, que andam no caminho de santidade, de separação do mundo, daquilo que é mal, daquilo que é maligno, daquilo que é corrompido pelo pecado. Então, esses são alguns atributos incomunicáveis e alguns atributos comunicáveis de Deus. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, para concluir, eu gostaria de dizer só mais algumas coisas, né? Todos os atributos de Deus pertencem a cada uma das três pessoas da Trindade, como eu já falei, né? Essa doutrina, dentre as demais, todo crente deve conhecer competentemente e necessariamente crer para 4 fins. Então, isso que a gente falou, você deve conhecer com competência. Isso não é assunto bobo, isso é o Deus que você serve. Agora, quando as pessoas perguntarem para você assim, quem é Deus? Você vai saber dizer, Deus, ele é um ser eterno, imutável, onipotente, onipresente, amoroso, misericordioso. Isso é o Deus que eu creio. Você vai saber agora dizer quem é Deus. Você vai parar de fazer perguntas que não fazem sentido. Então, você deve conhecer competentemente e crer. Para que você deve crer? Para que nós possamos discernir o nosso Deus, entender quem é esse Deus e diferenciar esse Deus de outros deuses, como por exemplo o Deus Alá do Alcorão, que é dito que ele criou o mundo porque ele estava sozinho e precisava amar. Isso é o que? Um demérito em Deus. Ele tinha um defeito. Ele precisava de alguma coisa, por isso ele criou o mundo. Isso é o que? Um falso Deus. Nosso Deus não tem nenhum demérito. Ele sempre viveu em um amor. Ele sempre teve quem ele amar, pois ele é 3 pessoas distintas. Entende? Então veja a superioridade do cristianismo sobre as outras religiões no ser de Deus. Então você deve discernir quem é esse Deus, você deve temer mais a esse Deus, e você deve também o que? Imitá-lo. Você deve conhecer essas coisas para isso, para que você seja incentivado a imitar esse Deus. E também para que as nossas orações e meditações, elas ocorram corretamente. E muitos fazem de Deus um verdadeiro ídolo. Preste atenção. Quando você conhece Deus, você não vai mais fazer de Deus um ídolo. Como é que as pessoas fazem de Deus um ídolo? Por exemplo, né? Você crê que Deus é todo poderoso? Então por que você tem medo dos demônios e dos seus inimigos? Se Deus ele é todo poderoso. Você não deve ter medo disso. Você deve confiar mais em quem? Em Deus. E por que se você crê que Deus é todo poderoso, você não confia em Deus? E não roga o seu auxílio em todos os problemas e perigos? Você ora mesmo para Deus? Se você crê que Deus é todo poderoso, você vai o quê? Você vai orar mais. Porque você sabe que Deus é poderoso para lhe conceder o que você está pedindo.
Porém, se você não crê que Deus é todo-poderoso, você vai orar para quê? Se Ele não pode fazer nada por você. Se você crê que Deus é juiz justo, como você pode viver sossegadamente no pecado? Então, entenda uma coisa: você conhecer a Deus, Ele é um juiz justo. Você sabe que Ele pune o pecado. Então, como é que você vive no pecado? De forma sossegada, acomodada. Será que você realmente conheceu Deus e a sua justiça? Então, aqueles que dizem conhecer a Deus, mas vivem sossegadamente no pecado, eles fizeram de Deus o quê? Um ídolo, um falso Deus, que não é justo, que não vai puni-los, e por isso eles vivem acomodadamente no pecado. Se você crê que Deus é verdadeiro, por que você duvida de suas promessas? Por que você duvida daquilo que a Bíblia promete? Tanto para o ímpio como para o cristão. Muita gente vai duvidar das promessas de Deus. Então, para concluir, eu gostaria aqui de citar uma frase de um dos puritanos, que ele vai dizer assim a respeito de Deus: se você ama a beleza, Ele é a máxima expressão do belo. Se você quer riquezas, Ele é riquíssimo. Se você busca sabedoria, Ele é sapientíssimo. Seja qual for a excelência que você viu em alguma criatura, não passa de uma faísca da infinita perfeição de Deus. Então, medite nisso. Essa última frase é importante. Se você viu alguma coisa em qualquer criatura que lhe chamou a atenção, seja a beleza, seja a riqueza, seja o poder, seja a justiça, seja a sabedoria, tudo isso não passa de quê? De uma faísca da excelência, da perfeição, que essa mesma coisa existe em Deus. Então, esse é o Deus que nós cremos, conhecemos e servimos. Alguma dúvida até aqui? Não? Ninguém tem nada a dizer? Pois é, né? No próximo domingo a gente vai meditar sobre meditações que expõem as misérias do homem não reconciliado com Deus em Cristo, em sua vida e em sua morte. Então nós vamos meditar o que é a vida do ímpio, em sua vida, desde seu nascimento, e também em sua morte. Aulas importantíssimas. Não faltem. Isso é muito interessante, né? Então vamos orar aqui encerrando a nossa escola bíblica dominical. A gente vai ali chamar as crianças para a gente fazer a parte final, né? Vamos orar, pedir para que o irmão Arlen faça essa oração, pode ser, irmão? Ore para nós, por favor. Amém. Vou lhe chamar as crianças. Nós esquecemos, né, de ver isso. Vamos ler uma da parte que eles... É, 1 e 2, está ótimo. Então vamos ficar de pé para a gente ler para eles? Só nós, viu? Vocês podem sentar. Vamos lá, ficar de pé os adultos. João 14, verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Turbe o vosso coração,
credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém. 1 e 2. Amém. E vocês estudaram sobre o que lá hoje? Judas? Jonas. Aí eu ia perguntar quem era Judas, né? Vem para cá para o microfone para a gente ouvir bem, né? É corinho que vocês vão cantar? Não, só versículo. Só versículo, né? Deixa eu baixar mais o microfone. Fica aqui, ó. Um fica no microfone e os outros ficam um do lado e outro do outro. Pode falar? Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. e tu me ouviste a voz. Jonas 2:2. Jonas 2:2. Amém. Ele foi engolido por quê mesmo? Foi um leão que engoliu Jonas? Um grande peixe, né? E por que, rapaz, que esse peixe engoliu Jonas? Era, né? Vocês lembram o nome da cidade que Jonas ia? Nínive, né? Tá certo, muito bem, viu? Gostei de ver, aprenderam mesmo, né? Então, irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez para a gente orar encerrando, agradecendo por tudo que Deus fez, pela vida das crianças também. E o cineminha de vocês esse mês, já acertaram data com vocês? Já? Qual é a data? Dia 22, e o filme já tem? Qual é o filme? Lucas, o intruso no formigueiro, olha só, né? Tá certo mesmo, as professoras confirmam, né? Então não é oficial não, cara. Foi tua mãe que disse ali, é uma cogitação, pensei que já era oficial, né? Pois é, então não tem ainda, vamos orar aqui, encerrando.